66. Começou a garoar. A chuva banhava a vegetação que cobria a ilha, e uma cor vívida e escura se destacava em meio à luz opaca que caía por entre as gotas de água e as densas nuvens. Shuya se movimentava lentamente pela mata. A área à sua direita era aberta e lhe oferecia uma visão pelo mar, que apresentava um cinza baço por trás da cortina branca de chuva. Ele agora usava sua camisa, o uniforme e o tênis que encontrou no cômodo onde o grupo de Yukie estava. Seu uniforme estava molhado pela água da chuva que gotejava dos galhos. Shuya mantinha a submetralhadora Uzi pendurada no ombro, a mão direita no calo e a CZ-75 enfriada na frente da calça. A Browning e as balas que ele recolheu estavam dentro do kit de sobrevivência em suas costas. No final das contas, Shuya deixou o farol de imediato e, como ele via, seria adequado falar dessa forma? 15 minutos depois, justo quando ele começava a recolher madeira para fazer uma fogueira sobre um despenhadeiro próximo à extremidade norte da ilha, ouviu tiros vindos do farol. Apesar do massacre do grupo de Yukie ter ocorrido dentro do farol, ele conjecturou que pelo menos 2 estudantes deveriam ter chegado ao local depois de ouvir os tiros e acabaram brigando. Depois de alguma hesitação, Shuya começou a voltar para o farol. Ele se lembrava do som dos tiros, imaginou que fossem a metralhadora de Kazuo Kiriyama. Ele duvidava que Noriko e Shogo sairiam de onde estavam para o local dos tiros, mas não restavam agora muitos estudantes. Suponho que um deles era Kazuo. Havia uma boa chance de que o outro fosse Hiroki Sugimura. Logicamente, também poderia ser Mitsuko Soma. Mas os tiros cessaram de imediato. Shuya pensou um pouco mais e acabou decidindo não regressar ao farol. Mesmo que voltasse, não deveria haver mais ninguém lá. Ou, na melhor das hipóteses, mais um cadáver estaria esperando por ele juntamente com os do grupo de Yukie. Começou a chover justo quando Shuya acabava de preparar 2 fogueiras sobre a rocha do despenhadeiro. Ele trouxe um isqueiro do farol, mas a chuva dificultava atear fogo. A chuva apertou e Shuya acabou desistindo e deixou a área. Noriko e Shogo provavelmente não teriam se movido muito. C3 estava proibido, mas os quadrantes adjacentes D3 e C4 ainda eram seguros. Eles possivelmente estariam nessa área, portanto ele poderia fazer outra fogueira quando estivesse na vizinhança. Com esse pensamento em mente, Shuya começou a andar, então escutou o trinado de um pássaro distante, quando se voltava para o oeste no litoral norte da ilha, por volta das 2:30 da tarde. Shuya ouviu atentamente com rapidez e olhou para o seu relógio. O ponteiro do segundo se moveu 7 escalas e o trinado fraco parou. Shogo tinha dito 15 minutos. Considerando o tempo até Shuya olhar o relógio, a duração do trinado correspondia ao que foi combinado. Além disso, ele duvidava que houvesse tantos pássaros trinando na chuva. Pelo menos desde que o jogo começou, ele não ouviu nenhum trinado durante o dia. Shuya continuou ao longo da costa nordeste da ilha e de novo ouviu o mesmo trinado. Dessa vez estava claro. Exatamente 15 minutos se passaram desde o anterior e ele parou exatos 15 segundos depois. Era Shogo. Não havia necessidade do sinal de fumaça. Shogo estava usando o apito de pássaro. O terceiro trinado falso correspondeu apenas 3 minutos antes. O terceiro trinado falso ocorreu apenas 3 minutos antes. Ele soou próximo. Em termos de quadrantes, Shuya começava a avançar de B6 para B5. Shuya parou para descansar. Ajeitou o cano da Uzi sob o pulso esquerdo para apoiar o braço. Era mais fácil dessa forma. Shuya parou para descansar. Ajeitou o cano da Uzi sob o pulso esquerdo para apoiar o braço. Era mais fácil dessa forma, pois ele evitava empregar a força seus músculos. Os ponteiros do relógio, fora de foco por causa das gotas de chuva sobre o vidro, indicavam 3:05 da tarde. O trinado pareceu soar mais perto da montanha que do mar. Shuya olhou para o mar, depois avançou e subiu uma ladeira de inclinação leve. Ao olhar para cima, notou que o formato da montanha do norte à sua frente parecia diferente, e então se deu conta de que circundava o pé da montanha e se aproximava do litoral oeste. Faltava mais um pouco.
Ele não tinha andado nem 1,5 km, mas sentia o corpo enfraquecido por causa do grande volume de sangue perdido. A dor dos ferimentos era tão severa que ele sentia vontade de vomitar. Provavelmente ele deveria parar e descansar. Mas ele estava quase lá. Quase. Ele passou por dentro do bosque, e seu cansaço se intensificou por ter que abrir caminho entre os arbustos. Logicamente, ele poderia ser atacado em qualquer lugar do mato, mas Shuya não tinha tempo para se preocupar com isso. Se acontecesse, bastaria apertar o gatilho da Uzi. Os galhos baixos entrelaçados se tornaram esparsos até que os arbustos desapareceram por completo. Shuya estava assustado, não porque houvesse alguém segurando uma arma, mas havia algo estranho nessa restreita clareira. De início lhe pareceram ser duas massas cinzentas e rígidas, porém elas se moviam. Shuya apurou os olhos. Na cena se destacavam calças pretas e tênis. Ele se deu conta de que eram cadáveres. 2 rapazes morreram ali. Havia algo vermelho em cima dessas massas cinzentas e rígidas. Algo levantou o voo, gritando. Shuya acabou percebendo que se tratava de um pássaro do tamanho de uma garça com a cabeça tingida de vermelho. Os pássaros se alimentavam dos corpos. Instintivamente, Shuya levantou a Uzi em direção aos bichos. Pôs o dedo no gatilho, mas decidiu não atirar. Avançou até eles. As aves gritaram. As aves agitaram as asas e voaram para longe dos 2 corpos. Shuya permaneceu imóvel sob a chuva ao lado dos cadáveres. Sem perceber, ergueu a mão direita que segurava a Uzi e a boca, sentindo vontade de vomitar. Era uma cena horrenda. Os pássaros bicavam. Era uma cena horrenda. Os pássaros bicavam as faces expostas dos 2 cadáveres. A carne vermelha despontava de dentro da pele. Os rostos estavam cobertos de sangue. Shuya conteve a náusea e a custo conseguiu olhar para eles. Viu que deveriam ser Tadakatsu Hatagami e Yuichiro Takiguchi. Notou algo no rosto de Tadakatsu, em condição muito pior que o de Yuichiro. Os pássaros não eram responsáveis pelo crânio cruelmente deformado. Seu nariz, não molestado pelos pássaros, também estava esmagado. Ele olhou em volta e encontrou um bastão caído sobre a grama. Mesmo tendo sido lavado pela chuva, sua extremidade ainda estava tingida de um vermelho claro. Pelo estado do rosto de Tadakatsu, ele devia ter recebido golpes com um taco de beisebol até morrer. Comparado a ele, o rosto de Ichiro se mostrava em formato relativamente melhor, mas Shuya percebia que os lábios e os glóbulos oculares já haviam desaparecido. Um dos pássaros pousou com ruído outra vez sobre o rosto de Tadakatsu, perto dos pés de Shuya. Vários outros também regressaram. Considerando como Shuya continuava petrificado, eles deduziram que estavam seguros. Seguros? Você deve estar brincando. Shuya quase apertou o gatilho da Uzi, mas se conteve. O importante para ele era voltar até Shogun Noriko. Mais pássaros reapareceram. Os demais cadáveres espalhados por toda a ilha também estariam sendo comidos por aves? Ou seria apenas pelo fato de os 2 corpos estarem perto do mar? Afastando o olhar dos cadáveres, Shuya atravessou por cima deles e entrou nos arbustos em frente. Ouviu as aves gritarem atrás dele. Conforme se movimentava, voltou a sentir ânsia de vômito. Acabei me acostumando com pessoas morrendo, mas a imagem desses pássaros, dessas aves nojentas, alimentando-se delas. Nunca mais vou conseguir admirar serenamente as gaivotas em voo na praia. Mesmo se escrever as letras de minhas músicas, jamais incluirei pássaros nelas. Talvez por um bom tempo não consiga comer carne de frango. Pássaros são nojo. Mas então ele ouviu de novo o trinado. Olhou para o alto. Gotas grossas de chuva atingiram seu rosto. Pássaros são nojo, mas creio que um pássaro pequeno não tem problema. Mais 15 segundos passaram e o trinado cessou. Dessa vez ele soava realmente próximo. Shuya olhou ao redor. Os arbustos continuavam ao longo de uma leve inclinação. Deve ser por aqui. Eles devem estar perto daqui. Mas onde? Antes mesmo de pensar, voltou a sentir náuseas. Os 2 cadáveres com os rostos destruídos e a carne macia deles serviram de lanche da tarde dos pássaros. Bom apetite. Ele não devia vomitar. Já estava muito enfraquecido, mas Shuya ajoelhou e vomitou. Obviamente, como não havia comido nada, era apenas suco gástrico. Um fedor ácido invadiu suas narinas. Shuya vomitou mais. Uma substância rosada se misturava ao líquido amarelo.
como uma gota de tinta. Pelo que ele sabia, seu estômago deveria estar começando a se destruir agora. Shuya! Ele olhou rapidamente para cima, instintivamente apontou a Uzi na direção da voz. Então o cano abaixou de novo, devagar em direção ao chão. Entre os arbustos, Shuya viu aquele rosto de matador. Era Shogo. Na esquerda, ele segurava algo no formato de um arco produzido de madeira, e tinha acabado de abaixar a flecha que mantinha na direção direita. Que mantinha na mão direita. Foi quando Shuya percebeu que deveria ter disparado. O fio do sistema de alarme criado por Shogo. Curtindo uma ressaca? Shogo perguntou. Por trás das palavras cômicas podia-se sentir gentileza em sua voz. Ouviu-se um farfalhar. Noriko apareceu por trás de Shogo. Ela olhou para Shuya através de seus cabelos ensopados de chuva, com as pupilas e a boca trêmulas. Deixando Shogo de lado, Noriko arrastou a perna como se corresse em direção a Shuya. Shuya enxugou a boca e levantou cambaleante. Ele largou a Uzi e estendeu apenas a mão direita, abraçando Noriko. Com o impacto do corpo dela, sentiu uma sacudida de dor pela lateral do próprio corpo, mas não se importou. Eles estavam se reunindo bem acima de um vômito fresco, mas isso tampouco era importante. Sob a chuva, sentia o corpo aquecido de Noriko contra o dele. Abraçada a Shuya, Noriko ergueu o rosto. Shuya, Shuya! Estou tão feliz, tão feliz! Ela chorava. As lágrimas rolaram dos cantos dos olhos de Noriko, misturadas às gotas de chuva batendo contra o seu rosto. Shuya sorriu gentilmente. Depois se deu conta de que estava prestes a chorar também. Um número exagerado de mortes. Muitos morreram neste jogo, mas é maravilhoso que estejamos vivos. Shogo se aproximou dele e lhe ofereceu a mão direita. Por um momento, Shuya se desconcertou com o gesto, mas logo entendeu. Ele estendeu a mão direita sobre o ombro de Noriko e segurou a de Shogo. Era a mão grande e sólida de sempre. Bem-vindo de volta, Shogo disse, em voz suave. Restam 8 estudantes. 67. Descendo um pouco em direção ao litoral, apareceram rochas entre as árvores. Havia uma falésia baixa de frente para o mar. Shogo aparentemente usou um canivete para inserir 2 grandes ramos na parede de rocha e sobre eles dispôs alguns ramos cortados para servirem de telhado de proteção contra a chuva que gotejava das extremidades dos galhos. Depois de receber um forte analgésico que Shogo trouxera da clínica, Shuya lhe contou o que se passou no farol. Com carvão e uma lata vazia, Shogo esquentou água, cujo som de fervura se misturava ao da chuva que caía. Ao terminar de ouvir a narração, Shogo disse: Eu entendo. Ele suspirou fundo e pôs outro Wild 7 nos lábios. A Uzi estava ao seu lado. Eles acharam melhor que Shogo ficasse com ela. Shuya portava a CZ-75 e Noriko a Browning. Shogo acendeu um cigarro. Shuya balançou fracamente a cabeça. Foi horrível. Shogo soltou umas baforadas e tirou o cigarro dos lábios. E o que ia ter formado um grupo tão grande acabou sendo um tiro pela culatra. Shuya balançou a cabeça, concordando amargamente. Confiar em alguém é realmente difícil. Sim, é. Shogo concordou, olhando para baixo. É muito difícil. Ele continuou fumando, calado, parecendo pensativo. Depois prosseguiu. Seja como for, fico feliz que você esteja vivo. Shuya se lembrou do rosto de Yukie. Ele estava vivo. Vivo graças ao grupo de Yukie, que acabou saindo do jogo. Shuya olhou para Noriko à sua esquerda. Ouvir sobre as mortes de suas amigas, Yukie, Utsumi e Haruka Tanizawa deve ter sido duro para ela. Quando viu que a água estava fervendo, Noriko pegou uma sopa sólida, que Shogo deve ter encontrado, e jogou cubos na lata. O cheiro do caldo se espalhou pelo ar. Você pode comer, Shuya? Noriko perguntou. Shuya olhou para Noriko e ergueu as sobrancelhas. Ele sabia que precisava comer, mas tinha acabado de vomitar. E, além disso, as imagens das massas cinzentas e rígidas ao redor de Tadakatsu Hatagami e Yuichiro Takiguchi
A causa do vômito ainda lhe atravessavam a mente. Shuya não contou a ele sobre isso. Os cadáveres estavam a apenas 100 metros de distância. Ele só disse que havia vomitado em razão da dor dos ferimentos. De qualquer forma, não tinha apetite. Coma, Shuya. Coma, Shuya. Noriko e eu já almoçamos. Shogo disse, com o cigarro posto entre os lábios. Os olhos de Shuya se moveram para o rosto de Shogo, onde a barba por fazer estava mais densa. Por fim, ele concordou levemente com a cabeça. Shogo suspendeu a lata, segurando-a pela beirada como um lenço. Despejou a sopa num copo plástico e a ofereceu a Shuya. Shuya pegou o copo e lentamente o levou à boca. O gosto do caldo se espalhou por todo o interior de sua boca. Em seguida, o líquido morno escorreu garganta abaixo até o estômago. Não foi tão ruim como ele esperava. Noriko lhe ofereceu pão. Shuya o pegou e mordeu. Ao começar a mastigar, ele se surpreendeu por descobrir que podia comer. Ele acabou devorando tudo instantaneamente. Apesar de seu estado mental, seu corpo estava faminto. Quer mais? Noriko perguntou. Shuya balançou a cabeça afirmativamente. Um pouco mais de sopa. Ele ergueu o copo vazio. Dessa vez, foi Noriko quem o encheu. Pegando o copo, Shuya disse. Noriko. Ela olhou para ele. O que foi? Você está se sentindo bem agora? Sim, ela sorriu. Tenho tomado antigripais. Estou bem. Shuya olhou o rosto de Shogo, sempre virado de lado. Shogo balançou a cabeça, confirmando com o cigarro dependurado entre os lábios. Ele havia pegado outro estojo de seringas antibióticas na clínica, mas não foi necessário usá-lo. Shuya se virou de novo para Noriko e sorriu para ela. Isso é ótimo. Depois, ela fez a mesma pergunta que não cansava de repetir. Shuya, você realmente está bem? Shuya confirmou. Estou. Na verdade, ele não estava, mas o que mais poderia dizer? Comparou a mão esquerda saindo do punho da manga da camisa do uniforme com a direita e viu que estavam diferentes. Sentiu o braço esquerdo se enrijecer cada vez mais. Não tinha certeza se era por causa do ferimento do ombro ou do cotovelo, ou simplesmente porque o curativo estava apertado demais ao redor do cotovelo. Ele tomou outro gole da sopa e abaixou o copo até o pé. Depois chamou Shogo, que conferia a Uzi. Ele ergueu uma sobrancelha e olhou para Shuya. O que foi? É sobre caso. Era isso. Conforme relembrava em detalhes os eventos que ocorreram desde o dia anterior, e também por causa dos tiros que ouviu pouco depois de deixar o farol, voltou-lhe à mente de súbito a questão que o ocupava pouco antes de ter que se separar de Shogo e Noriko. Em outras palavras, conforme ele mesmo gritou antes, que diabos ele está fazendo? A questão se resumia a que tipo de pessoa era Kazuo Kiriyama, até onde ele podia conjecturar, Kazuo não era o único disposto a participar do jogo. Tatsumi Chioki, com quem ele brigou, Yoshioka Matsui, se pudesse confiar nas palavras de Hiroki, Mitsuko Soma também poderiam se enquadrar nessa categoria, mas Kazuo era absolutamente impiedoso. Ele não hesitava, era frio e calculista. A sensação ruim que sempre emanava de Kazuo se ampliou durante o jogo e o assaltou diretamente. Shuya voltou a se lembrar das chamas disparadas pela metralhadora e os olhos frios por trás dela. Sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Como Shogo permanecia em silêncio, Shuya prosseguiu. O quê? O que há com aquele cara? Custou entender. Shogo olhou para baixo e tocou com a ponta dos dedos no dispositivo de segurança da Uzi, que servia também como chave de conversão de automático para semiautomático. Shogo não tinha dito que não era preciso entender? Shuya pressentiu instantaneamente que Shogo lhe oferecia a mesma resposta, mas ele tinha uma resposta diferente agora. Olhando para cima, falou. Vi gente como ele antes. No jogo anterior? Não. Shogo balançou a cabeça. Não vá. Totalmente fora deste jogo. Você lida com um monte de gente quando é filha de um médico que trabalha em bairros pobres da periferia. Shogo pegou mais um cigarro e acendeu. Respirou e disse. Ele é oco por dentro. Oco? Noriko perguntou. Isso mesmo. Shogo confirmou. Não há espaço no coração dele para a ética ou amor, para nenhum tipo de valor. Ele não tem o sentimento
de criar raízes. É desse tipo, como se não bastasse, não há razão para ser como é. Não há razão, Shuya pensou. Ou ele queria dizer com isso que Kazuha teria nascido daquele jeito. Isso é... Shogo soltou uma baforada. Hiruki nos avisou sobre Mitsuko Soma, não é? Shuya e Noriko concordaram. Ainda não confiamos se Mitsuko está mesmo concentrado no jogo, mas, pelo pouco que vi em nossa turma, creio que Mitsuko e Kazuha são parecidos. A única diferença é que Mitsuko eliminou de si seus princípios e o amor. Havia provavelmente uma razão para isso, não faço ideia do que seja, mas Kazuha tem motivo. A diferença é crucial. Não há. Mas Kazuha não tem motivo. A diferença é crucial. Não há explicação para os atos dele. Shuya olhou para Shogo e murmurou. É aterrorizante. Sim. Shogo concordou. Pense nisso. É possível que nem seja culpa dele. Obviamente, pode-se dizer o mesmo de qualquer pessoa, mas, no caso dele, talvez Kazuha jamais tenha tido a chance de avaliar um futuro desconhecido. Nada pode ser mais aterrorizante que já nascer sem opções. O que eu quero dizer é que, mesmo um cara comum como eu pode às vezes achar tudo vazio e de sentido. Por que eu me levanto todas as manhãs e me alimento? Tudo virará fezes no final das contas. Por que eu vou à escola estudar? Mesmo se acontecer de eu ser bem-sucedido, vou morrer de qualquer jeito. Você usa roupas bonitas, as pessoas te respeitam, você ganha uma boa grana. Mas para quê? É tudo sem sentido. Logicamente, esse tipo de ausência de significado deve ser apropriado à nossa naçãozinha de merda. Mas... Agora veja. Agora veja só. Nós ainda temos emoções como alegria e felicidade, certo? Talvez em volume não muito expressivo. Mas não são elas que preenchem nosso vazio? Essa é a única explicação que tenho. Por isso, caso deve ter destruído. Caso deve ser destituído dessas emoções. Falta-lhe um padrão de valores. Portanto, ele meramente escolhe o que fará. Ele não tem uma base firme, apenas define ao acaso. Como neste jogo, talvez houvesse bastante oportunidade de ter optado por não participar. Mas ele decidiu pelo contrário. Essa é minha hipótese. Ele disse tudo isso de um fôlego só e depois concluiu. Sim, é aterrorizante que alguém possa viver dessa forma. E que tenhamos um cara igual a ele como inimigo. Eles silenciaram. Shogo deu mais um trago no cigarro e depois apagou no chão. Shuya tomou outro gole de sopa, então olhou para o céu nublado acima da beirada do telhado de galhos produzida por Shogo. Eu me pergunto se Hiroki está bem. Ele mencionou os tiros que ouviu depois de deixar o farol, e ainda se mostrava um pouco preocupado. Tenho certeza de que ele está bem, Noriko disse. Shuya olhou para Shogo. Será que podemos ver se ele fizer uma fogueira? Shogo garantiu. Não se preocupe. Podemos ver fumaça saindo de qualquer lugar desta ilha. Vou verificar periodicamente. Shuya então se lembrou do apito de pássaro. Ele o conduziu a eles, mas por que Shogo tinha com ele um objeto tão estranho no final das contas? Shuya estava prestes a perguntar a ele quando Noriko perguntou. Será que Hiroki encontrou Kayuko? Se ele a tivesse encontrado, estaríamos vendo fumaça. Shogo respondeu. Noriko balançou a cabeça, então voltou a murmurar. Por que ele tinha que ver Kayuko? Essa dúvida surgiu antes de saírem da clínica. A resposta de Shuya foi a mesma. Não faço ideia. Eles pareciam ser tão chegados. Mas então... Noriko, como se desse conta de algo, exclamou. Ah! Shuya olhou para ela. O quê? Não estou certa. Noriko balançou a cabeça. Mas talvez... Ela enfatizou esta última palavra. Shuya franziu as sobrancelhas. Talvez o quê? Ele estava... Shogo os interrompeu. Shuya olhou para ele. Shogo rasgou o lacre de um novo pacote de cigarros e continuou, sem desgrudar os olhos do pacote. Muito sentimental. Nesta merda de jogo. Muito sentimental nesta merda de jogo. Mas, Noriko continuou. É Hiroki, talvez. Shuya olhou para os dois, completamente perplexos. Restam 8 estudantes. 68. Kayuko Kotohiki, a estudante número 8, abraçava os joelhos sentada em meio aos arbustos. Ela estava no setor R7, no declive sul, bem na metade da montanha norte. A noite se aproximava, mas a luz que atravessava os arbustos não mudou muito.
Apenas tinha escurecido. Durante a tarde, a área estivera coberta de nuvens densas e, apenas 2 horas antes, por fim, começou a chover. Kayako enrolou um lenço ao redor da cabeça para se proteger da chuva. Graças aos galhos acima dela, a chuva não a atingia diretamente, mas mesmo assim as ombreiras de seu terninho de marinheiro estavam ensopadas. Ela sentia frio, e, logicamente, o mais importante, estava aterrorizada. Kayako primeiro se escondeu no flanco leste do pico da montanha norte, no setor C8. Portanto, é claro, ela testemunhou Yumiko Kusaka e Yukiko Kitano serem assassinadas praticamente diante de seus olhos. Ela prendeu a respiração. Sabia que o assassino estava por perto, mas por instinto pensou que correria mais risco caso se movimentasse. Permaneceu absolutamente quieta. Passou a tarde e a noite sem ser atacada. Depois disso, ela moveu-se 2 vezes de acordo com os anúncios dos quadrantes proibidos. A segunda vez foi logo depois do meio-dia, porque ao lado sul do pico, o quadrante D7 seria proibido a partir da última hora da tarde. Por isso, o pico da montanha norte estava agora cercado por 3 quadrantes proibidos. Os limites de movimentação se estreitavam. Ela não encontrou ninguém até então. Ouviu muitos tiros, algumas vezes à distância, outras perto. Até ouviu uma explosão, mas continuou imóvel e absolutamente quieta. O anúncio a cada 6 horas, porém, esclareceu que o número de seus colegas de classe diminuía gradualmente. Ao meio-dia, supostamente, restavam 14 deles, e depois disso houve mais tiros. Seriam agora apenas 12 ou 10? Kayako deixou a pesada arma Smith Wesson M59 automática, incluindo o manual, mas é claro que ela pouco se importava com o nome da pistola, ao lado do pé, e massageou com a mão esquerda os dedos da mão direita, que a carregava. Ela a segurava todo o tempo e agora os músculos dos dedos estavam dormentes. A palma de sua mão apresentava uma vermelhidão com o padrão do cabo da arma impresso nela. Kayako estava exausta, tanto por não ter praticamente dormido, como pela fome e sede, pois se alimentou somente de pão e água fornecidos no kit de sobrevivência, por medo de entrar numa casa que pudesse estar ocupada. Seu consumo de água era totalmente insuficiente. Ela fez o melhor que pôde para economizar água recebida e tinha bebido apenas em torno de 1 litro desde o início do jogo. Se havia alguma coisa boa sobre chuva, é que ela poderia recolher água deixando a garrafa recém-esvaziada sob um galho por onde a chuva gotejava, mas nem mesmo 1/3 dela havia enchido. Ela tirava às vezes o lenço da cabeça para umedecer os lábios com ele, mas logicamente isso não ajudava a recuperar sua desidratação. Kayako soltou do fundo da garganta um débil suspiro, jogou instintivamente para trás das orelhas, os cabelos que lhe batiam nas alturas dos ombros, e pegou de novo a M59. Ela estava atordoada. Quando se sentou perplexa, veio-lhe outra vez à mente aquele rosto, o mesmo no qual ela pensava desde que o jogo tinha começado. Não estava tão familiarizada com ele como estava com os dos pais e ela, irmã mais velha, em quem ela também pensava, mas era um rosto muito importante para ela. Não estava tão familiarizada com ele como estava com os dos pais e da irmã mais velha, em quem ela também pensava, mas era um rosto muito importante para ela. Kayako viu o rapaz pela primeira vez num evento realizado pela escola, na qual acabara de entrar para aprender a cerimônia do chá. Foi no outono do 7º ano do ensino fundamental. Patrocinado por um parque do governo provincial, a cerimônia do chá foi realizada para turistas ao ar livre, um feriado. Os praticantes na ocasião eram todos adultos, por isso Kayako e os outros estudantes de sua idade se incumbiram de tarefas servis, como organizar os assentos do lado de fora e preparar docinhos para acompanhar o chá. O rapaz era um dos mestres da cerimônia do chá. Naquele dia ele chegou bastante atrasado por volta do meio-dia. Tinha uma aparência linda, mas ainda parecia um adolescente, como se fosse um estudante do ensino médio. Ah, esse rapaz deve nos ajudar também, Kayako pensou. Mas ele se dirigiu à professora dela, uma senhora de 42 anos, sentada junto dos mestres, desculpou-se pelo atraso, tomou o lugar dela e começou a preparar o chá. Sua preparação era impressionante. Ele segurou o batedor de chá e a tigela com gestos graciosos, e sua postura, ereta, era impecável. Apesar da pouca idade, o rapaz não parecia estranho nas roupas tradicionais. Kayako deixou de lado suas tarefas para admirá-lo quando alguém deu um tapinha em seu ombro.
Ela se voltou e viu a veterana do clube da cerimônia do chá da escola de ensino fundamental Shiruiwa, que a convidou para frequentar o curso de cerimônia do chá. Ele é um tesão, não? É o neto do diretor, para ser mais preciso, é o neto da amante do diretor. Eu também sou fã dele. Quer dizer, eu só continuo mesmo vindo às aulas de cerimônia do chá para poder vê-lo. A veterana informou a Kayoko que o rapaz de 19 anos, depois de se formar no ensino médio, já era classificado como um instrutor e tinha muitos discípulos. A única reação de Kayoko na época foi pensar: ah, ele é de outro mundo, eu nem sabia que existiam pessoas como ele. Foi tudo o que imaginou, mas então... Ela passou a gastar mais tempo na frente do espelho sempre que havia um evento da cerimônia do chá ou cada vez que era informada de que ele estaria presente como convidado em sua classe. Pela idade, Kayoko não usava maquiagem, mas vestia seu kimono tradicional de forma imaculada. Penteava-se e inseria nos cabelos, na posição perfeita, um grampo azul escuro, seu favorito. Sobrancelhas unidas, olhos curvos, mas não muito grandes, o nariz bem definido, embora curto. Lábios largos de formato gracioso no centro. Ok, talvez eu não seja bonita demais, porém, aparento maturidade, ela pensou. Nem precisaria de motivos para ela ter se apaixonado por completo por esse homem, adorado pelas adolescentes e até por mulheres de meia idade. Afinal, ele era lindo e inteligente, animado e atencioso com as pessoas ao redor. Basicamente, o tipo de homem ideal que não se acredita poder existir. Além disso, por alguma razão, ele aparentemente nem tinha namorada. Kayoko tinha apenas duas recordações especiais relacionadas a encontros com esse rapaz. Embora da perspectiva de alguém de fora, talvez não fossem assim tão especiais. A primeira delas foi um encontro ocorrido na cerimônia periódica de apresentação da escola de chá, na primavera em que ela se tornou uma estudante do 8º ano. A cerimônia aconteceu na residência do diretor do distrito de Shido, perto de Shiroiwa. Quase imediatamente depois do início do evento surgiu um problema. O representante cultural regional do governo central, um convidado de honra, sem mais nem menos, começou a criticar o formato da cerimônia. Era comum isso acontecer. Oficiais do governo anunciavam como um slogan sua lealdade absoluta à nação, mas muitos deles de fato abusavam de sua autoridade, procurando obter vantagens. Alguns até ofereciam arranjar mais financiamento para as artes tradicionais nacionais em troca de propina, o que era polidamente recusado pelo diretor. Por isso, a atitude do oficial poderia ser de mera retaliação. O problema é que o diretor estava ausente, porque tinha sido hospitalizado. O substituto, seu primogênito, estava preocupado com o fato de que sua inexperiência para lidar com o caso pudesse conduzir até mesmo ao fechamento das atividades da escola. Mas o mestre de 19 anos foi o salvador do dia. Ele conduziu o oficial beligerante a um outro cômodo e, algum tempo depois, voltou sozinho dizendo: o oficial se retirou. Ele parece satisfeito agora, portanto, não há com que se preocupar. Não disse mais nada, e os membros importantes da escola presentes tampouco questionaram. Como consequência, o restante da cerimônia transcorreu harmoniosamente. Porém, Kayako estava preocupada. Conhecendo o rapaz, ele poderia muito bem ter assumido a total responsabilidade, dizendo algo como: sou encarregado da cerimônia de hoje. E, se isso fosse verdade, então o oficial poderia revidar contra ele, inventando um relatório e providenciando sua prisão por suspeita de ser uma influência maligna contra o governo. E, como resultado, enviando-o a um dos campos de reeducação. Encerrada a cerimônia sem mais interrupções, eles começaram a limpar a área, e Kayoko aproveitou o momento em que o rapaz estava sozinho no corredor, carregando as almofadas dos assentos para se aproximar dele. Desculpe-me, ela disse. Ele parou, ainda segurando as almofadas, e girou com elegância o corpo em direção a Kayoko. Seus olhos tristonhos fizeram disparar o coração de Kayoko, mas ela se conteve e continuou. Bem, não houve problemas? Ele pareceu entender o significado da pergunta dela e abriu um sorriso, então disse: aprecio sua preocupação. Está tudo bem. A apreensão de Kayoko foi ofuscada pela excitação que sentia tendo sua primeira conversa real com o rapaz. Então ela perguntou: Mas o oficial do governo parecia tão mal. E se ele... Mas ele interrompeu Kayoko e disse algo complicado num leve tom de censura. Aquele oficial não age daquela forma por mero prazer. Estou certo de que esse tipo de coisa acontece em toda parte no mundo. Mas, do jeito que este país funciona, ele aparentemente deforma as pessoas. Deveríamos lutar pela harmonia
e é a ela que a arte do chá deve almejar. Mas isso é muito difícil neste país. Perto do fim, ele quase parecia estar falando consigo mesmo. Então, olhando de volta para Kayako, prosseguiu. A cerimônia do chá é importante. Aliás, tampouco é algo ruim. Você deve tirar o máximo de prazer dela. Ele sorriu, gentilmente, voltou as costas e se afastou. Espantada, Kayako ainda permaneceu imóvel por um tempo. O jeito despretensioso com que ele falou a deixou à vontade, e embora ela não compreendesse totalmente o que ele disse, impressionou-se e pensou: nossa, como ele é maduro. De qualquer forma, ela deve ter deixado uma boa impressão nele, porque desde esse encontro ele sempre lhe ofereceu um sorriso afetuoso quando se viam. O encontro crucial ocorreu durante o inverno do 8º ano. Kayako estava no jardim de um antigo templo onde se realizava outra cerimônia do chá e admirava as camélias. De tato, de fato, também naquele momento, ela pensava nele. De repente, ela ouviu alguém por trás dela dizer: elas são lindas, com uma voz límpida, a qual seus ouvidos estavam acostumados. De início, Kayako não pôde acreditar que ele estava lá sorrindo quando ela se virou. Era a primeira vez que ele se dirigia a ela, sem se referir ao ensino da cerimônia, do chá ou deveres oficiais. Então, por um tempo, eles conversaram. Então, você acha a cerimônia do chá interessante? Sim, eu a adoro, apesar disso não ser muito boa nela. Verdade? Eu me impressionei com a sua postura sempre excelente durante as preparações. Não se trata apenas de suas costas estarem eretas. Há uma certa dignidade. Ah, não. Eu não sou nem um pouco boa nisso. Com as mãos enfiadas dentro das mangas do kimono, ele disse, mantendo seu sorriso gentil enquanto admirava as camélias. Não. Eu realmente penso dessa forma. Sim. É como essas flores. Alguma tensão. Mas são muito lindas. Algo assim. Obviamente, ela ainda era uma menina e ele deveria estar apenas cumprimentando uma pessoa dedicada ao curso da cerimônia do chá. Mas isso não a impediu de se animar e se sentir vitoriosa. Somente depois do banheiro, ela deu pulinhos de alegria. A partir de então, Kayako começou a praticar a cerimônia do chá com mais seriedade. Vou me empenhar. Logicamente, ainda sou uma criança, mas quando eu tiver 18, ele estará com 24. Tudo estará equilibrado. Essas eram as recordações que ela guardava do rapaz. Kayako enfiou o rosto em sua saia apressada. Um líquido morno que não era de gotas de chuva escorreu para o tecido e cobriu a patela de seus joelhos. Ela se deu conta de que estava chorando. A mão com a qual segurava a arma tremeu. Como tudo isso pode estar acontecendo? Como tudo isso pode estar acontecendo? Como eu queria vê-la agora. Ok, ainda sou uma menina. Mas do meu jeito adolescente, creio que realmente o amo. Essa é a primeira vez que sinto algo sério por alguém. Queria apenas um momento com ele para lhe declarar tudo isso. Mesmo sendo algo dito por ocasião da cerimônia do chá, ele foi gentil o suficiente para me chamar de linda. E eu gostaria de lhe dizer, por ser ainda uma criança, talvez não entenda o que significa estar verdadeiramente apaixonada, mas eu te amo. Eu te amo muito. Algo semelhante. Alguma coisa fez barulho nos arbustos. Kayako ergueu o rosto, enxugou os olhos com a mão esquerda e se levantou. Seus pés se moveram automaticamente e ela retrocedeu na direção oposta do som. Por entre os arbustos surgiu o rosto e o torso de um rapaz vestindo uniforme escolar. Hiroki Sugimura, o estudante número 11. As mangas do casaco e da camisa dele estavam rasgadas e revelavam seu braço direito. O pano branco envolto ao redor de seu ombro estava manchado de sangue que, talvez por causa da chuva, tinha cor rosa, e ele empunhava uma arma. Hiroki estava boquiaberta, mas o que lhe chamou a atenção quando ela viu o rosto sujo de terra do garoto foram seus olhos. Eles reluziam. Kayako sentiu um súbito surto de pavor. Como não o percebi antes de ele se aproximar tanto de mim? Kayako. Kayako soltou um grito. Virou-se e se pôs a correr. Entrou dentro do mato. Ela não se importava com os galhos que arranhavam seu rosto e os cabelos, ou todo o seu corpo ensopado de chuva. Ela apenas fugiu. Se eu não fugir, ele me matará. Kayako avançou pelos arbustos até o lado oposto. Havia lá uma trilha sinuosa de aproximadamente 2 metros de largura. Kayako instantaneamente decidiu descê-la correndo. Se ela
corresse subindo a trilha, ele a alcançaria, mas se descesse, quem sabe? Ela ouviu um ruído às suas costas. Kayoko! Era a voz de Hiroki. Ele está vindo atrás de mim? Kayoko reuniu todas as forças de seu corpo exausto e correu o mais rápido possível. Não posso acreditar. Se soubesse que isso aconteceria, teria praticado corrida em vez de aprender cerimônia do chá. Kayoko! Espere! Kayoko! Se ela ouvisse com a cabeça mais fria. Quer dizer, se fosse uma cena num filme e ela estivesse no cinema assistindo a um ato, atuando enquanto engolia pipoca, não teria dúvida de que ele estava lhe implorando, mas justamente agora o que soava aos seus ouvidos era Kayoko, é melhor você parar. Vou matá-la. Não havia motivo para que ela parasse. À frente, o caminho se bifurcava. Ela escolheu ir para a esquerda, seu caminho de visão. Seu campo de visão se abriu à esquerda. Fileiras de tangerinas num campo se espalhavam sob a luz vinda através da chuva que caía como uma seda. Para além delas, havia um denso bosque de árvores baixas. Se ela pudesse entrar nessa área. Impossível, pensou. Ela teria pelo menos mais 50 metros para chegar lá. Era uma distância desesperadora, enquanto se empenhava em zigue-zaguear vacilante por entre as fileiras irregulares de tangerineiras. Hiroki Sugimura a alcançaria e acertaria uma bala em suas costas com a arma que empunhava. Kayoko rangeu os dentes. Ela não queria, mas precisava. Afinal, ele estava tentando matá-la. Ela parou, dando impulso ao pé direito. Deu meia volta, instantaneamente para a esquerda. Ao se virar, estava empunhando a pistola com ambas as mãos. A trava de segurança estava liberada desde que ela leu o manual. Ali se mencionava que era desnecessário suspender o cão, bastando puxar o gatilho. O resto se resumia à questão de ela saber ou não manusear realmente a arma. O caminho se transformou numa ladeira e apenas 7 ou 5 metros à frente ela viu Hiroki Sugimura parado, de olhos arregalados. É muito tarde. Você acha mesmo que eu não vou atirar? Kayoko estendeu os braços e espremeu o gatilho. Bam! Com um ruído, a chama miúda explodiu o cano e seus braços pularam para cima com o impacto do tiro. O corpo grande de Hiroki fez um giro sobre si, caindo como se tivesse sido atingido. Com a pistola segura com firmeza, Kayoko correu em direção a ele. Preciso acabar com ele. Não posso deixá-lo se levantar mais. Kayoko parou a aproximadamente 2 metros de Hiroki. Havia um pequeno orifício no casaco dele, no lado esquerdo do peito. Na realidade, ela tinha mirado no estômago. E um líquido negro e escuro começava a se espalhar ao seu redor, mas ele ainda segurava a arma na mão direita, agora estendida sobre o solo. Ela ainda poderia erguê-la, a cabeça. Preciso mirar na cabeça dele. Hiroki virou a cabeça e olhou para Kayoko. Ela apontou a arma e ia puxar o gatilho, mas seu dedo interrompeu de repente o movimento, porque Hiroki jogou fora sua arma. Ele tinha tanta força para fazer isso. Por que não puxou o gatilho? O que estava acontecendo? A arma dele girou uma vez antes de cair ao solo. Kayoko permanecia de pé, segurando a arma, com os cabelos ensopados pela chuva. Ouça! Hiroki estava deitado no horrível caminho sobre o qual poças de chuva começavam a se formar. Disse penosamente, mas com firmeza, fixando seus olhos em Kayoko. Você precisa queimar umas madeiras verdes. Faça 2 fogueiras. Tem um isqueiro no bolso. Use-o. Então você ouvirá o apito de um pássaro. As palavras de Hiroki chegavam aos ouvidos de Kayoko, mas ela era incapaz de compreender o que ele estava falando. Toda a situação estava além de seu entendimento. Hiroki prosseguiu. Dirija-se até o trinado do pássaro. Você encontrará Shuya Nanahara, Noriko Nakagawa e Shogo Kawada. Eles a salvarão. Entendeu? Como? Hiroki parecia sorrir. Ele repetiu com paciência. Faça 2 fogueiras. Depois siga o trinado do pássaro. Ele moveu timidamente o braço direito, puxou de dentro do bolso do casaco da escola o isqueiro barato e o lançou em direção a Kayoko. Em seguida fechou os olhos de dor. Se você entendeu, fuja o quanto antes. O quê? Hiroki de repente arregalou os olhos e gritou. Fuja! Rápido! Alguém pode ter ouvido o tiro. Vá! Então, como se juntando as peças confusas de um grande quebra-cabeça, para poder formar uma figura, Kayoko entendeu por fim a situação. Dessa vez, ela tinha certeza.
O que eu fui fazer? Kayako deixou cair a arma e se ajoelhou ao lado de Hiroki. Ela arranhou a patela dos joelhos das mãos. Ela arranhou a patela dos joelhos, mas não se importou. Hiroki, Hiroki, não posso crer. Não posso crer que eu tenha feito isso com você. Sem se dar conta, Kayako desatou a chorar. Lógico, havia algo em Hiroki Sugimura que a assustava. Ele parecia agressivo por praticar artes marciais ou algo semelhante, e ainda por cima era do tipo calado. E quando falava, seu jeito era rude, mas às vezes sorria quando conversava com os outros rapazes, como Shinji Mimura e Shuya Nanahara. Mas nas outras ocasiões estava sempre de cara amarrada. Ela também ouviu que ele saía com Takako Chigusa, e eles pareciam se relacionar intimamente. Kayako sempre pensava sobre como não conseguia entender o gosto de Takako. Era uma garota bonita como... Uma garota bonita como ela e estar atraída por alguém tão intimidador. De qualquer forma, essa era sem dúvida a impressão que ela tinha de Hiroki. E na situação em que estava, quando seus colegas de classe morriam um depois do outro, ela se apavorava absolutamente com Hiroki Sugimura. Mas... Hiroki fechou os olhos. Hiroki fechou de novo os olhos e disse: Está tudo bem. Ele estava sorrindo, parecia contente. Eu ia morrer logo de qualquer jeito. Kayako notou afinal que, além do ferimento recente, Hiroki tinha outro na lateral do corpo, na altura do estômago, ensopado num líquido que não era chuva. Por isso, fuja enquanto antes, por favor. Kayako soluçava convulsivamente ao tocar com delicadeza o pescoço dele. Vamos juntos, ok? Levante-se. Hiroki abriu os olhos e a fitou. Ele parecia sorrir. Esqueça de mim. Ele disse. Estou feliz por conseguir te ver. O quê? Kayako arregalou os olhos molhados de lágrimas. O quê? O que você quer dizer? Sua voz tremia. Hiroki exalou profundamente, como se quisesse, com isso, amenizar a dor. Ou talvez fosse um longo suspiro. Se eu te dizer... Você promete ir? Ele perguntou. O quê? Não entendo. O que você quer dizer? Vamos, responda. Hesitando, Hiroki falou. Eu te amo, Kayako. Há muito tempo que sou apaixonado por você. Kayako de novo era incapaz de compreender o que Hiroki dizia. Do que ele está falando? Hiroki prosseguiu. Ele olhava para o céu com a chuva caindo sobre ele. Era só o que eu queria dizer. Agora, fuja. As palavras saíram quase inconscientemente da boca de Kayako. Mas eu pensei que você e Takako... Hiroki a fitou outra vez. Ele confessou. É de você quem eu gosto. Ela por fim compreendeu. Algo parecia ter se chocado contra sua cabeça. Um golpe violento. Era provavelmente uma sensação semelhante a de ser golpeada pela gigantesca bola de ferro pendente da ponta de um guindaste de demolição de prédios antigos. Você me ama? Você queria me dizer isso. Não me diga que você estava me procurando. É verdade? Se for assim, o que eu acabei de fazer? A respiração dela estava entrecortada. Ainda engasgada, conseguiu por fim gritar. Hiroki! Hiroki! Apresse-se! Hiroki disse, e tossiu uma névoa de sangue, respingando na face de Kayako. Ele voltou a abrir os olhos. Hiroki! Eu... A falta de água deveria tê-la desidratado, mas as lágrimas continuavam a jorrar. Não tem problema, Hiroki declarou de forma gentil. Ele fechou os olhos serenamente. Kayako Kotohiki, ele disse, como se o nome dela fosse um tesouro. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome completo. Não me importo em ser morto por você. Por isso, por favor, fuja logo, senão, chorando, Kayako esperou o resto da frase. Se não... Como Hiroki não disse mais nada, Kayako lentamente estendeu a mão até ele, segurou-o pelos ombros e o sacudiu. Hiroki! Hiroki! Quando alguém morre nas novelas da TV, suas palavras são cortadas pela metade, como sem... ou algo parecido. Porém, Hiroki conseguiu dizer numa voz penosa, mas clara. Se não... Então deveria haver mais palavras depois. Se não... Hiroki! Ei! Hiroki! Kayako voltou a sacudi-lo. Por fim, ela se deu conta de que ele estava morto. Ao se dar conta disso, a barragem que representava sua torrente de emoções abruptamente se rompeu. Soluços espasmódicos brotavam-lhe do fundo da garganta. Ah! De joelhos, Kayako se deixou cair sobre o corpo de Hiroki e chorou. Ele
Ele me amava, tanto que me procurou, correndo o risco de ser atacado. Como deve ter sido difícil para ele. Se encontrasse alguém, poderia ter sido atacado. De fato, esse ferimento na lateral do corpo, no ombro, foi o resultado de ter encontrado alguém, indo para chegar até mim. Não, não é isso. Kayako parou de soluçar por um momento. Fui eu quem o atacou. No final, justo quando Hiroki atingiu por fim seu objetivo, Kayako fechou os olhos e voltou a chorar. Ele me amava, assim como eu gostaria de dizer como eu me sentia sobre aquele rapaz. Hiroki com certeza pensava em fazer o mesmo comigo, me procurando. Em minha turma havia alguém que gostava de mim, e mesmo assim, eu... De repente, Kayako recordou uma cena. Foi quando eles faziam a limpeza da escola. Ela apagava o quadro negro com um pano molhado, e quando sua mão não pôde chegar ao topo, Hiroki, que até então não trabalhava, apenas a olhava com o queixo, com o queixo posto sobre as duas mãos cruzadas no alto de um cabo de vassoura, disse: Você é muito baixinho para isso, Kayako. Ele tomou o pano de suas mãos e limpou a área que ela não conseguia alcançar. A cena voltou à sua mente. Por quê? Porque não percebi como ele era gentil? Como não pude notar os sentimentos de quem me amava tanto? Se eu tivesse refletido, teria compreendido que, se ele realmente quisesse me matar, teria de imediato atirado em mim com sua arma. Mas eu não podia saber. Fui incapaz de entender. Como sou idiota. Outra lembrança lhe veio à memória. Um dia, empolgada, ela conversava com as amigas, falando sem parar do rapaz da cerimônia do chá. Hiroki estava perto delas e, a certa altura, se virou em direção à janela e disse, sem olhar para ela: Quem te ouve assim tão empolgada vai achar que você é leviana. O comentário deixou Kayako furiosa na época, mas de fato ele estava com razão. Ela foi tola. E mesmo assim, Hiroki lhe disse que sempre amou essa garota idiota. Ela simplesmente não podia conter o choro, encostou a face contra o rosto morno dele e continuou a chorar. Hiroki lhe aconselhou a fugir, mas ela não conseguia se afastar dele. Vou continuar chorando. Vou chorar pela dedicação insubstituível desse rapaz, que me amou e minha leviandade foi muito infantil, achando que eu tinha chances com aquele rapaz. Não vou parar de chorar, mesmo que seja um ato de suicídio no jogo permanecer aqui. Você planeja morrer com ele? Uma voz lhe sussurrou em pensamento. Sim, com certeza vou morrer com ele. Morrerei em nome do amor de Hiroki por mim e minha leviandade. Então por que não vai na frente? A voz continuou. Kayako subitamente tremeu e virou a cabeça. Ela viu os cabelos negros, longos, lindos e ensopados de chuva de Mitsuko Soma, a estudante número 11 que olhava para ela, de arma em punho. Bang! Bang! Dois sons surdos repercutiram e os orifícios se abriram na têmpora direita de Kayako. O corpo dela caiu sobre o de Hiroki Sugimura. O sangue começou lentamente a escorrer dos orifícios em sua cabeça e continuou descendo pela face, sendo lavado pela chuva. Mitsuko abaixou a Smith & Wesson M19 357 Magnum que pegou de Tadakatsu Hatagami e disse: Você é realmente idiota, Kayako. Por que não entendeu o que ele sentia por você? Depois transferiu o olhar para o rosto de Hiroki. Há quanto tempo não nos víamos, Hiroki? Está feliz por ter morrido ao lado de sua amada? Mitsuko balançou a cabeça com ar de satisfação e avançou para pegar a Smith & Wesson M59 que Kayako deixou cair e a Colt Government 45, antes pertencente a Mitsuko, que Hiroki largou. Ela olhou para os corpos entrelaçados e pôs um dedo nos lábios. E o que era esse negócio de fazer uma fogueira? Então, ela balançou a cabeça levemente, afastou com o pé a saia de Kayako que cobria a parte da M59 e começou a estender a mão para pegar a arma azul. Foi quando de repente ela ouviu um ratatatá de uma velha máquina de escrever atrás dela. Restam 6 estudantes.